Bom dia, Pastor Tadeu, Francilene, Noemi. Bom dia, queridos. Bom dia bem-vindos ao dia 69 da nossa viagem, que é 2024, né? Assim, dia 69 de 365, né? Aqui estamos nós, né? O nosso itinerário de hoje, Deuteronômio. Ontem paramos no capítulo 21, não foi assim? Oi, Rodrigo. No capítulo 21, que terminou dizendo, nós ficamos, né, nesses versículos, né, do capítulo 21. Nós costumamos ler completamente, né? Mas ontem encerramos a nossa leitura aqui, ontem, Dia da Mulher, né, assim, Deus assegurando, né, mais esta vez, de tantas vezes, né, o direito da mulher. O capítulo 21, até a altura que nós lemos ontem, né, diz assim: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, acerca da mulher prisioneira aqui no caso, quando saíres a peleja contra os teus inimigos e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares cativos, e vires entre eles uma mulher formosa, e te afeiçoares a ela, e a quiseres tomar por mulher, então, qual era a regra ou a lei de Deus, né? Neste caso, a levarás para casa, ela rapará a cabeça e cortará as unhas. Curioso, né? E despirá o vestido do seu cativeiro e ficará na tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe durante um mês. O Senhor aqui assegurando o luto, né, desta mulher. Afinal, era um casamento em circunstâncias difíceis, né? Assim, houve uma guerra, né? A sua cidade foi tomada, certamente, né? Seus parentes estão mortos. Então, depois disso, só depois, né, de respeitado o luto, a tomarás. Tu serás seu marido e ela tua mulher. Ou seja, não sua empregada, sua concubina, a outra, não. Né? Se você a quer, se você se afeiçoou a ela e se é mútuo, isso fica claro aqui como termina essa parte da Bíblia, aqui no capítulo 21 de Deuteronômio, porque está escrito assim, ó: e se não te agradares dela, deixá-las ir à sua própria vontade, porém de nenhuma sorte a venderás por dinheiro, jamais, nem a tratarás mal, pois a tens humilhado, né? Oi, cantor gospel, Emerson Dias, seja bem-vindo, querido. Wanda, sejam bem-vindos, queridos, à nossa viagem. Estamos hoje no dia 69, né, assim, de 365, e aqui estamos todos os dias, logo cedo, né, nas primeiras horas do nosso dia, da nossa manhã, honrando ao Senhor, aqui já recolhendo, amém, o nosso maná, essa porção que é diária, né, essa medida que é suficiente, o bastante para a nossa necessidade diária, né, para a nossa necessidade de hoje, né, e como Deus nos ensina, né, é contínuo, é dia após dia, né, e nós aqui estamos, conhecendo a Deus, né, conhecer a Bíblia é conhecer a Deus, né, assim como verdadeiramente Ele é, né, e corrigindo talvez uma ideia equivocada, né, que a gente tenha de Deus, né, assim, quantas vezes a gente se pega pensando mal de Deus, né? Há tantos rótulos por aí, não é, para Deus, um deles tão injusto, né? Como eu posso dizer, tão equivocado, né? Para não dizer mentira, porque de fato é o que é, né? Assim, que Deus ou a Bíblia, né, é machista, ultrapassada. Não, Deus aqui, ó, há 1400 anos antes de Cristo, assegurando, né, assim, Roberto, o direito da mulher. Veja, né, deixará ela ir à sua própria vontade, né? Não de sorte nenhuma, né, ou de nenhuma sorte a venderás por dinheiro, nem a tratarás mal, né, assim,
E hoje nós nos julgamos tão evoluídos, né, assim, e o que mais nós temos visto, né, acerca da mulher é o contrário disso, né, assim, e Deus, mais uma vez, na sua lei, assegura, né, assim, o direito, o cuidado, né, assim, à mulher, né. Ontem nós falamos, nós nos lembramos, né, de várias partes da Bíblia, onde a mulher é valorizada, né, assim, e sobre esse lugar, né, assim, que nos é devido, um lugar de honra, né, assim, uma coroa, né, para a que é casada, é assim a mulher, aos olhos de Deus e aos olhos da Bíblia, é assim que Deus nos vê, e Ele, no decorrer da história, ou quando estabeleceu a sua lei, ou ao estabelecer a sua lei, quando Ele aqui se mostra, né, se dá a conhecer a esse povo, a essa geração, desde o início, né, nos deu um lugar, né, assim, de honra e cuidou do nosso bem-estar, né, assim, Núbia? Então, esse é Deus, né, verdadeiramente. E o capítulo 21 de Deuteronômio segue, né, a nossa viagem pelas páginas da Bíblia agora sobre o direito do primogênito. Olha só, se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece, e uma e outra lhe derem filhos, e o primogênito for da aborrecida. Quando a gente diz que Deus, que a Bíblia tem resposta para tudo, ou que fala sobre tudo, há quem duvide. Mas veja, olha só o que nós encontramos já de cara hoje. Eu estou lendo esta vez a Bíblia com você, amém? Já passei por aqui antes, temos aqui algumas marcações, mas eu estou lendo com você, né? E certamente você está tão impressionado como eu, né? E a Bíblia fala de tantos assuntos que é por isso que é importante, né? No capítulo 17, o capítulo que nós lemos antes de ontem, não foi assim? Deus fala da importância de ter uma cópia desse livro, né? Assim, ali ele falava ao rei, né? Uma cópia desse livro que ele deveria ler todos os dias da sua vida, né? Para teres o cuidado, né, assim, porque veja, a gente esquece fácil, nós temos uma memória curta, né, por isso que Deus, o Pai que né, assim, muitas vezes é tão repetitivo, né, é didático, e olha só que assunto interessante nós temos aqui. Se um homem tiver duas mulheres, essa a gente sabe, são palavras de Jesus, não foi assim desde o princípio, ou seja, essa não era a vontade de Deus, né? Que o homem tivesse mais de uma mulher, mas era costume pagão de todas aquelas nações ali, né, assim, e nós vamos encontrar não só vários casos desses, né, na Bíblia, que não oculta nada, ela é fiel, né, assim. Então, se um homem tiver duas mulheres, né, já começou aí, né, uma a quem ama e a outra a quem aborrece, já dificultou muito, né? E uma e outra lhe derem filhos, e o primogênito for da aborrecida, hein? No dia em que fizer herdar a seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da aborrecida, que é o primogênito. Veja, Deus aqui assegurando que a sua lei fosse estabelecida, que a sua lei fosse cumprida, ainda que em circunstâncias desfavoráveis, ou seja, ainda que... E hoje nós temos, né, muitos arranjos familiares, né, assim, e mesmo assim, olha só, mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito. Não, o primogênito não é dela, porque no direito à herança, né, assim, o primogênito tinha uma parte especial. Ele não herdava só, mas ele tinha lá, existe, né, o direito à primogenitura. Não foi esse direito que Esaú trocou por um prato de lentilha, né, assim, ali oferecido por Jacó, né? Foi esse direito que ele perdeu, o direito à primogenitura, né? Ele recebeu sim da herança, mas não esse direito. Então, ao filho da aborrecida você reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção.
Esse é o direito da primogenitura. Dobrada a porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele que é o primogênito do seu vigor, o direito da primogenitura é dele. Amém? Então, o que é o direito da primogenitura? É o dobro. Todos os filhos vão receber a sua parte, né, na herança, mas o primogênito recebe em dobro, né? Imagina se esse pai é rico, muito rico, né? O quanto em dobro esse filho vai receber, né? E mesmo, enfim. Então aqui está, né, o direito da primogenitura sendo assegurado ao filho desta mulher, ainda que ela não seja a amada, né? Ainda que ela seja a aborrecida, né? Como está colocado aqui, né? É Deus sendo justo, né? Assim, queridas. Oração pela manhã, filhas. Bom dia, querida. Bom dia. Não é assim, Núbia? Não é assim? Olha só. Ô, Gil, seja bem-vinda, querida Roberto. Olha só. Sejam todos bem-vindos, né, Wanda? A nossa aventura, né, pelas páginas da Bíblia. Aqui estamos. E nós chegamos, queridos, naquela parte, né, naquele pedacinho da Bíblia que fala sobre os filhos desobedientes agora, né? Já citamos antes e agora nós chegamos, né, a esse capítulo 21 de Deuteronômio, que fala acerca dos filhos desobedientes. Como isso era visto, como isso era tratado aqui no Antigo Testamento, né? Quando a lei de Deus foi conhecida e estabelecida. Se alguém tiver um filho costumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e ainda castigado, não lhes dá ouvidos, né? Aquele filho rebelde, trabalhoso, desobediente, né? Que ainda que aconselhado, né? Instruído. Oi, Maria Aparecida. A nossa gratidão, querida, o Senhor lhe recompense, amém? Que você encontre ainda hoje, viu, Maria? O mesmo apoio, o mesmo encorajamento, viu? Quem rega também é regado, né? Quem ajuda também é ajudado. É a Bíblia que diz, né? Numa outra versão, quem abençoa também é abençoado. Amém? Então, queridos, né? A Bíblia fala acerca de tudo e Deus estabeleceu uma lei, né? Assim, sobre tudo que diz respeito, né, à nossa vida. Ela foi estabelecida aqui nesse momento, né, da história do homem, da história do plano da salvação, né, e como exemplo, né, como ensino. Hoje nós não a cumprimos muitas vezes, né, de forma literal, mas ela é perfeitamente válida e aplicada, né, assim, à nossa vida. Então aqui acerca do filho desobediente, então esse filho é costumaz, ele é rebelde, ele não obedece à voz do seu pai e da sua mãe, e ainda que castigado, ele não dá ouvidos. Seu pai e sua mãe o pegarão, essa era a orientação, e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, os mais velhos ali, né? E lhes dirão: este nosso filho é rebelde e costumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Veja que ele não é mais uma criança, certamente não é mais uma criança, ele já é beberrão, né? Assim, sabe aquele quarentão, né? Que ainda está na casa dos pais, né? Que não encontrou, né, o rumo da vida, ou insiste, né, assim, em não amadurecer, né, assim. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Sim, está escrito na Bíblia: assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. Veja que era para exemplo, né, para que isso não se repetisse. Nos capítulos que nós lemos ontem, por exemplo, aqui nós estamos no capítulo 21, certo? No capítulo, voltando ao capítulo 19, quando, por exemplo, sobre a falsa testemunha, aquela pessoa, né, que levantava um falso ali, que mentia, né, em juízo ali,
contra alguém, pronto, depois de indagarem ali, depois de ficar provado que essa pessoa mentiu, né, assim, então essa pessoa também era morta, né? Muitos dos casos era assim resolvido, né? Isso inclusive é uma resposta para quem tem essa pergunta, né? Se Deus é a favor ou contra, né? Ou quando nos perguntam, né, se a Bíblia é a favor ou contra, ou se Deus é a favor ou contra da pena de morte, né? É um assunto polêmico, delicado, né, assim. Nosso país ainda não tem, né, essa lei, alguns países têm. Nos Estados Unidos, por exemplo, alguns estados têm, outros não, né, vai depender do estado. Tem até aquela... se o governador ligar, né, assim, aquela pessoa ali na última hora, né, pode ser perdoado. Enfim, essa lei, ela existe, né, em alguns países, e existe sempre essa polêmica, né, acerca desse assunto. Eu não sabia o que pensar até ler a Bíblia, né, assim, porque na Bíblia nós vamos encontrar que Deus é a favor da pena de morte, não que Deus seja mau, né, como muitos pensam dele, muito pelo contrário, né, muito pelo contrário. Né? É certo que sim, né? Deus visita a iniquidade daqueles que o aborrecem até a terceira e quarta geração, mas a sua misericórdia, né, há de se perpetuar até a milésima geração daqueles que o obedecem, daqueles que o amam, né? Assim, veja, esse é Deus. Então, muitas das suas leis foram estabelecidas assim, né, para que, por exemplo, aqui no capítulo 19 está escrito claramente, para quê? Para quê? Essa pessoa mentirosa, né, assim, era eliminada, para que os que ficarem o ouçam e temam e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Então era sempre com esse objetivo. E eu sempre lembrava, sabe, desse caso aqui que agora nós chegamos, né? O caso do filho desobediente. Aqui está, é Deuteronômio capítulo 21. Então veja, esse filho, ele não era mais uma criança, nem mesmo um adolescente, né? Beberrão é uma pessoa costumaz, né, assim, e rebelde, né? Ele durante toda a sua vida não deu ouvido ao seu pai e à sua mãe, né? Não atendeu, né? Não a repreensão, a instrução, né? Assim, por toda a sua vida, né? Então vai chegar ao ponto, eu imagino que ele tenha lá, sei lá, 40, 50 anos talvez, né, assim, e não se endireitou e não tomou rumo na vida, não amadureceu, sabe? Pronto, essa pessoa, né, nesse tempo aqui, era tratada assim, né? E aí, como nós podemos aplicar essa lei agora, no tempo da graça, né? Assim, Jesus vai dizer ali em Mateus no capítulo 5 que até que, porque isso vai acontecer, né? Até que o céu e a terra passem, eles vão passar, né? O céu e a terra que hoje nós conhecemos, né? Vão passar, o mar não vai mais existir, né? Assim diz Apocalipse. Nenhum tio, nenhum traço, né? Nenhuma vírgula da lei passará até que se cumpra, né? Assim, antes disso ele vai dizer que não veio para revogar a quem desconsidera todo o Antigo Testamento, né? Assim, o que é uma perda sem igual. Aliás, não há como entender o Novo Testamento, né? Assim, sem conhecer o Antigo Testamento. Não faz sentido, né? Assim, Paulo, as cartas, né? Assim, ele tinha um conhecimento. Ele foi preparado, né, assim, era um conhecedor da lei para traduzi-la para nós, os gentios, que não somos judeus, né, assim. Então, para revelar, né, assim, esse mistério que aqui estava oculto em símbolos, né, assim, e que hoje é uma realidade espiritual, né? Então, assim, é certo, queridos, que ainda que essa pessoa hoje não seja apedrejada, e né, assim, mas é como se fosse uma pessoa morta, né, assim, para esta vida, porque de fato ela não está vivendo a vida que Deus pensou e planejou para ela, né, assim. Então, assim, é uma pessoa que a gente, todo mundo tem, não tem, queridos?
Todo mundo tem, né? Ninguém tem uma família perfeita. Todo mundo tem uma pessoa assim na família, todo mundo conhece alguém assim. E é uma pessoa de quem todos já desistiram dele. Não é assim, né? Até mesmo os pais, né? Ali a família, né? É uma pessoa que a gente ama, que a gente quer bem, né? Assim, e que ninguém fala mal, não, que a gente vai lá e defende. Mas cá pra nós, né? Aqui dentro a gente sabe que essa pessoa está morta, né, assim, e inclusive nós oramos, né, por elas. Todo mundo tem alguém assim. Eu imagino que você também tenha. O mar do sofrimento, o Aiô, sim, mas céu, que é o Seol, oh, sim, é a morte, muito bem. E o mar de sofrimento, o Aiô. É isso aí, Alexandre. Alexandre Paizão, seja bem-vindo, querido. Dinalvo, seja bem-vindo. Neire, sejam todos bem-vindos a esta viagem, né, assim, por 2024, pelas páginas da Bíblia, né? Aqui, todos os dias, né, nós estamos logo cedo, Alexandre, colhendo aqui o nosso maná, né, assim, esta semente, né, que o Senhor disponibiliza todos os dias, né, para nós, porção suficiente, o bastante, né, para o nosso dia. Tudo que nós precisamos fazer é recolher, né, assim, querido, né, certamente você estava recolhendo, né, e assim como eles faziam, né, eles moíam ali em moinhos, ou pisavam, coziam, né, as pessoas pensam que é as alturas e o mar, oceano. Olha só, Alexandre Paizão certamente tem moído, né, o seu maná tem cozido e tem muito a nos acrescentar. Mas Senhor não é Baal. Está lá em Oséias 2,16, né? Assim, Baal era um deus por muitos séculos, né? E por muitos povos adorado. Bom dia, minha primeira vez aqui, estou amando. Ô, Tainara Dio, seja bem-vinda, querida. Que alegria. Vamos lá? Então, esta é a Bíblia, né? Como está escrito, né? A maioria de nós, Tainara, né? Mesmo sendo tão privilegiado, né? Veja que o português é um dos 700 idiomas de um total de 7.000, ou seja, apenas 10%, queridos, né, dos idiomas da Terra, que são 7.000, em apenas 700 deles, e o português é um, tem a Bíblia completamente traduzida, né, nós somos um país predominantemente cristão, né, assim, mas a maioria de nós, Tainara, é isso, a maioria de nós nunca leu a Bíblia completamente, em toda a sua vida, né? Assim, muitos se dizem cristãos há tanto tempo, né? Há tantos anos, mas nunca leu a Bíblia completamente. Nós lemos partes dela, né? Temos as nossas preferidas, né? O Salmo 91, né? Assim, o Salmo 46, o 23, né? Assim, e certamente, né, Thay? Se a gente abrir o Salmo 91 todos os dias, tem maná para nós, não tem? Tem maná para nós. O Salmo 46, mas e o que está escrito no 90? Né, assim, no 45, no 22, né? Certamente tem muito mais de Deus para nós, né, assim? Já percebi, Alexandre? Temos aqui, queridos, um estudioso, né, assim, da Bíblia, né? De cara, foi esse, tem moído, tem cozido, né? Porque o maná é uma semente, né? Assim, não chegava pronto, assim, não. Era a providência, era o necessário. Mas eles precisavam moer, nos moinhos, pisar, né? Assim, e ali cozer, não é? A gente lê somente o que nos convém, né, assim, e muitas vezes tão descontextualizado, né, assim, Thay?
Quantas vezes ontem, por exemplo, nós lemos, a nossa vontade é voltar ao que já foi lido, a gente precisa prosseguir, é uma viagem, né? Nós temos um ponto de partida e de chegada, né? Assim, por isso nós lemos 3 capítulos por dia, todos os dias, né? Assim, para manter o ritmo, né? E chegar, né, ao nosso destino, que é de capa a capa, página a página, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Quantas vezes nós passamos por partes assim tão repetitivas, Deus, né, Pai, didático ali, né, e mesmo assim não pulamos, tá, em nenhuma parte. Mas ontem, por exemplo, nós passamos aqui no capítulo 19, era no 19, queridos? Sim, 18, Deus falando acerca do profeta, eles existem, eles são necessários, né? A gente sabe, Moisés repetiu isso várias vezes, e ele continua aqui nas suas últimas palavras, esse é o seu último discurso, né? Já foi dito que ele partirá e quem prosseguirá, quem vai adentrar, passar o Jordão, né? Assim, com o povo, com esta geração que não é aquela que saiu do Egito, né? Assim, já foi feito um segundo censo e chegou quase ao mesmo número, né, assim, dos que saíram do Egito, ali no primeiro censo, no segundo ano, era um total de 603.550, sim, homens de 20 anos para cima, capazes de sair à guerra. As mulheres e as crianças não eram contadas, e essa geração se tornou, por causa da sua incredulidade, são palavras de Deus encontradas, né, na Bíblia, se tornou incapaz, né, assim, de entrar na terra por causa da sua incredulidade, né, assim, e Deus conta, viu, de 1 até 10, e Deus contou, né, até 10, e ali eles não puderam entrar. Então, por isso os 40 anos representando os 40 dias que os espias espiaram a terra e voltaram com aquele relatório que fez desmaiar, né, assim, tá aí o poder da influência, né, 10 homens, ainda que 12, no caso de Caleb, né, assim, que chegou a rasgar as suas vestes, dizer, gente, né, assim, Deus está conosco, Ele nos ajudará a conquistar aquela terra, né, assim, mas 10 pessoas foram capazes, né, assim, de influenciar ali mais de 600.000 homens e mais de 1 milhão de pessoas, né, contando ali as mulheres, porque nesse caso Deus não contou as crianças. Sim, a maioridade estabelecida por Deus é 20 anos, né, porque quando Ele vai castigar essa geração, né, assim, Ele não contou os que tinham até 20 anos, né? Então, assim, a Bíblia cada detalhe, não está aqui aleatoriamente nem por acaso, né? Assim, é significativo, é como Paulo vai dizer, né? Assim, tudo que foi escrito para o nosso ensino e para o nosso exemplo, inclusive citando essa geração, né? Assim, que é a geração que Deus escolheu para se dar a conhecer, né? Assim, a vontade de Deus, como eu dizia, ali no Monte Horebe, quando ele vem, gente, foi físico, né? Eles ouviram audivelmente a voz de Deus, né? Assim, porque o monte fumegava, relampeava, trovejava, eles temeram morrer, não é assim? E não quiseram ouvir a Deus pessoalmente. Não foi assim, Diva Rodrigues. Não foi assim, Diva, eles não quiseram, eles preferiram, né, assim, que Moisés escutasse a Deus e traduzisse ou reproduzisse, né? Foi a escolha que eles fizeram, embora que a vontade de Deus era se revelar a eles, assim como se mostrava a Moisés. E Moisés viu, está escrito, a forma de Deus, exatamente assim. Nós passamos, né, por esta página, né? E esta era a vontade de Deus, mas eles rejeitaram, eles não quiseram, né? Com medo de morrer. O mesmo foi dito a Moisés. Moisés disse, deixa eu ver a tua glória. E Deus disse o quê? Olha, não há quem veja e que permaneça vivo. E ainda assim ele quis e ele viu, né? Assim, certamente Deus estava se referindo ao nosso eu. Não há quem veja Deus e permaneça vivo, né? Assim. Então, eles não quiseram morrer ali, né, para si mesmo. Então a sua vontade estava sempre prevalecendo. Por isso a teimosia, a rebeldia, a desobediência, né? E Deus foi por demais longânimo com eles. Deus disse, apesar de
todos os sinais, né? Assim, gente, Deus abriu o mar vermelho aos olhos deles, diante dos olhos deles. Eles passaram a pés enxuto, né? Assim, a pés enxuto pelo mar vermelho. E eles viram quando o mar se fechou, né? Assim, e ali afogou os egípcios que vinha, né? No encalço deles, né? Sobre os pés, a Bíblia vai dizer, nós passamos, né? E tem muito mais pela frente, nós precisamos prosseguir. Aqui tem sempre gente nova chegando, né, Cleide? Olha só, Cleide acabando de chegar. Bom dia, glória a Deus, Cleide. Seja bem-vinda, querida, à nossa viagem, né, que é 2024. Aqui é o dia 69, né, assim, de 365, pelas páginas da Bíblia. Então, nem os pés, queridos, incharam. Você acredita? Durante 40 anos eles estavam no deserto, né? Não tinha consulta, não tinha farmácia, não tinha spa, mas não, nem os pés incharam, nem a roupa envelheceu. E esse povo, sabe, não confiava em Deus, né? Mesmo depois de beber água que saiu da pedra, água que era amarga e que se tornou doce, veja quantos sinais e maravilhas, né? Essa geração experimentou, ela foi privilegiada por isso, né? Nunca antes nem depois uma geração viveu essa experiência, né, com Deus. E mesmo assim, não é? Então, para o nosso ensino e para o nosso exemplo foi escrito, né? Assim, então é por demais importante ler e conhecer o Antigo Testamento para entender, para compreender o Novo Testamento, porque ele é o cumprimento. Jesus vai dizer: eu não vim para revogar, eu vim para cumprir toda a lei, né? Assim, e aí é nesse contexto, né, Tainara, para quem lê a Bíblia contextualizada, né, assim, até que o céu e a terra passe, nenhum tio há, né? Ou vai deixar de se cumprir, ou há de se cumprir, que ele falou de maneira afirmativa, né, assim. Então, eu ia falar sobre o profeta, né, Tainara? Quando você falou que a gente lê, oi, Alexandre, para que todos saibam, Deus é Zeus, e Jesus, Mitra, o Pai é Yahô, Atos 4:12, Messias é Yahoshua. Certamente você está escrevendo como se pronuncia, né, Ale? E Alexandre, esses termos são encontrados no hebraico, no caso do Novo Testamento, ali em grego, é isso? Porque no caso... Certo. Vamos lá, queridos? Então, sobre o profeta Tainara e Alexandre, né? Deus vai dizer que quando ele quer falar, pronto, uma vez que eles não quiseram falar com Deus diretamente, né? Assim, face a face, boca a boca, como ele falava com Moisés, né? Houve todo um preparo, foi tão lindo aquele dia, tanto que nós lemos, né? Como quando aconteceu. E então Deus levantou os profetas, eles existem por isso, né? E até hoje eles também existem. É fato que existem os falsos, e a Bíblia já vai falar deles aqui, como eu disse no capítulo 18, que nós passamos ontem, Tainara, que se a gente não der ouvidos, né, assim, que a eles, né, o devido respeito, honra, porque eles falam em nome de Deus, mas também Deus vai falar que aquele que, olha só o que está escrito aqui: porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta aqui também seria morto. Inclusive Deus dá aqui a receitinha de como saber se é de Deus ou se não é de Deus, né? A gente se pergunta isso até hoje, né? Assim, e Deus mesmo vai dizer. No Novo Testamento nós vamos encontrar outras dicas, mas essa sempre bastou, não é? Como conhecerei, assim termina o 18, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, Deus falando, quando esse profeta falar em nome do Senhor, no caso é Moisés, né? E a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Ou seja, o único jeito de saber, né, assim, é esperando, né? Não foi o que Maria fez? Ela guardou no coração, né? E tudo se cumpriu,
né, acerca de Jesus como havia sido profetizado, né? Então, primeiro você precisa conhecer a profecia, né? Conhecer a Escritura. E certamente quando é Deus falando, Ele que não se contradiz, faz todo sentido com o que Deus já disse e já está escrito e registrado em sua palavra, a Bíblia, né? Assim, então há muitos falsos mestres, né? Falsos profetas por aí, dizendo e acontecendo, muitas vezes lançando mão de promessas completamente descontextualizada, né, assim, pois todas elas estão condicionadas, né, a uma obediência. E sim, é certo que havendo ali o cumprimento, né, a obediência àquela lei, por exemplo, obedecer pai e mãe, né, é uma lei para o filho, independente de como seja esse pai e essa mãe. É certo que essa pessoa vai viver muito e ela vai bem, ela será bem sucedida e próspera na terra, né, assim, é uma promessa que está condicionada a uma obediência. E é certo que se ela se cumpre, se a gente se encaixa, né, assim, ela nos acompanha, ela nos segue, ela nos toca, é físico, né, é literal. Então, precisamos conhecer a Bíblia, amém? Conhecer a Bíblia é conhecer a Deus. Então esta é a lei de Deus acerca dos filhos desobedientes. E não sejamos maduros, amém? Aqui a gente amadurece, né, espiritualmente. E conhecemos a Deus como verdadeiramente Ele é, a sua face. É face a face, né? Então essas leis que terminam na pessoa sendo eliminada, né, sendo morta, é para exemplo para os demais. Né? Assim, era assim que Deus ensinava, né, para que os outros não fizessem o mesmo. Amém? Então, certamente esse filho aqui não era uma criança, era um beberrão, né? Era, né? Os cadáveres serão tirados do patíbulo, olha só. E é assim que termina o capítulo 21, que nós começamos ontem e estamos terminando hoje. Se alguém houver pecado passível da pena de morte, nem toda era passível à pena de morte, né? Assim, nós passamos por um exemplo agora, temos alguns outros, mas nem todos era passível de pena de morte, essa era a pena máxima, né? Assim, se alguém houver pecado passível da pena de morte e tiver sido morto, né? E o pendurares no madeiro, olha só, queridos, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porque o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. E essa parte é forte, né, assim, e por demais importante, porque é dessa maneira, né, assim, tá? E oi, Jair, bom dia, querido, sentimos a sua falta, Jair. Oi, Cleide. Oi, Cleide. Oi, Helder. Bom dia, queridos. Então, porque é dessa forma que Jesus vai morrer, e é a primeira vez, nós que estamos lendo desde Gênesis, página por página, né, assim, capítulo a capítulo da Bíblia, né, do livro dos livros, amém? Nós vamos encontrar pela primeira vez, veja, foi daqui, Gálatas, lá no Novo Testamento, vai citar, né, assim, que maldito é aquele, pronto, se referindo à morte de Jesus, pronto, foi daqui. Amém? Outro dia nós encontramos aquela fala, né, conhecida na boca de Jesus, né? Ali quando ele tentado, né, assim, foi tentado no deserto, ali foi provado, ou foi levado à prova, né? Porque esse foi o objetivo ali. E ele respondeu com o que estava escrito, ou seja, ele citou uma fala de Deus através de Moisés. Nem só de pão viverá o homem, mas do que sai, do que procede, ou de toda palavra que sai, perdão, da boca de Deus. Não foi assim que Jesus disse? E ele citou o que está escrito, né? Assim, é por isso que aqui nós lemos e oramos a palavra, né? É por isso que aqui nós procuramos alinhar, né, assim, os nossos pensamentos, a nossa fala, né, assim, o nosso vocabulário, porque temos entendido, aprendido à luz da Bíblia que a gente não deve dizer o que pensa, não. Tá todo mundo aí dizendo o que pensa, né? Todo mundo tem uma opinião, tem até a própria verdade, né? Assim, sendo que a verdade só é uma, né? E é Jesus, né? Ele vai dizer, eu sou o caminho, só existe um, né? A verdade, né, assim, e a vida. E Jesus é a palavra, né, assim. Então Jesus vai citar a palavra, né, assim.
E nós passamos por esse capítulo não faz muitos dias, né? E descobrimos onde está escrito. Então, aqui está escrito. Então, a pessoa que morria no madeiro eram aquelas pessoas que foram executadas, né? Com a pena de morte, né? Com a pena máxima da lei de Deus. E veja que o mesmo que aconteceu com Jesus já foi orientação de Deus aqui. Isso acontecia, Jesus inclusive o horário que Jesus vai morrer. Veja que tudo na Bíblia não é aleatório nem por acaso, né? O cordeiro era sacrificado ali à tarde, né? Ali ao pôr do sol, assim como a morte de Jesus aconteceu, não foi? Ele não poderia ter morrido em outro lugar, ele veio para cumprir, né? Assim, os 2 pombinhos, quando Jesus ao 8º dia, né, foi circuncidado e apresentado no templo, um indicativo, né, assim, para quem conhece a Bíblia, para quem conhece a lei, o Antigo Testamento sabe que, né, José e Maria eram pobres, porque essa era a oferta, né, do pobre, que não podia dar um novilho, né, assim, uma ovelha. Então ele era a menor oferta, né? Era os 2 pombinhos, né? Assim, então é para quem conhece a Bíblia. Então aqui está, né? Deus que nós precisamos prosseguir, não podemos voltar atrás, é uma viagem, né? Assim, mas ontem, por exemplo, nós passamos por uma parte tão emocionante, né? A lei de Deus acerca do indigente, né? A pessoa encontrada morta, que nem ninguém sabe como morreu, quem matou, como tratar esse corpo. E lindo como Deus orienta. Não foi assim, queridos? Como Deus não foi... Neia, Neia, paz do Senhor, querida. Então, ontem, Jair, Deus orientando, Jair, como tratar o indigente, queridos, né? Com toda dignidade, sabe? Era preciso pegar uma novilha que nunca tivesse, sabe, arado. Olha só, eles faziam isso na cidade, eles mediam, né? Assim, foi encontrado no campo. Então eles mediam qual era a cidade mais próxima e ali eles pegavam uma novilha da manada, veja, uma novilha, né? Nem era o pombinho, né? Assim, mas a novilha que não tenha trabalhado, nem puxado com o jugo, né? Assim, e aí eles vão trazer ali as águas correntes, né? Que não foi lavrado nem semeado ali, naquele vale também, ou seja, tudo muito digno, né, assim, e ali eles iam levantar a mão e dizer, olha, as nossas mãos não derramaram esse sangue, os nossos olhos não viram derramar-se, ou seja, havia ali uma cerimônia, todo um ritual com toda a dignidade, da melhor maneira possível, não era tratado de qualquer maneira. Então, assim, a lei de Deus, né? Muitas vezes um manual de medicina, né? Passamos por Deus ensinando Moisés como diagnosticar, por exemplo, a lepra, né? No corpo, ou na veste, ou num utensílio de madeira que eles usavam na casa, né? Como diagnosticar, como tratar. A quarentena, quantas vezes, né? Até com o cuidado da mulher, né, no costume das mulheres, que é mensal, as mulheres me entendem, ou após o parto, né, essas quarentenas, né, nós vamos encontrar várias vezes acerca de vários assuntos, para que não houvesse proliferação de praga, né, de doenças. Afinal, era um povo numeroso, mais de 1 milhão de pessoas no deserto, né, assim. Então esse é Deus, né, e o seu cuidado para conosco, amém? Ele não mudou, né, Isadora? Oi, Fábio. Vamos lá, queridos? Então vamos prosseguir viagem, amém? Termina assim o capítulo 21, não é? E termina de uma maneira muito importante, porque aqui está escrito, né? Que maldito é aquele que é pendurado no madeiro, e é o que vai acontecer com Jesus. E saber disso é entender por que ele precisou morrer assim, né? Era a pena máxima. Era o que nós merecíamos, né, assim, mas ele morreu em nosso lugar, assim como o cordeiro, que era símbolo e apontava para ele.
Deuteronômio capítulo 22, amém? Precisamos prosseguir, né, Fábio? Vamos lá? Acerca do que se perdeu, olha só que curioso. Vendo extraviado o boi ou a ovelha de teu irmão, não te furtarás a eles, restituí-los-á sem falta a teu irmão. Estamos lendo uma versão bem tradicional da Bíblia, amém? Vamos lá? Se teu irmão não for teu vizinho ou tu não o conheceres, se você vê, sabe que é de fulano, né? Assim, restitui, devolve, amém? Não furte, não pegue para você. Agora, se não for teu vizinho e você não conhecer ele, a lei de Deus, né, é ampla e se aplica a cada, né, circunstâncias. Olha só, situação: recolhê-los-ás na tua casa para que fiquem contigo até que teu irmão os busque e tu o restituas. Amém? Assim também farás com o seu jumento e assim farás com as suas vestes. O mesmo fará com toda coisa que se perder de teu irmão e tu achares, não te poderás furtar a ela. O jumento que é de teu irmão, ou se o boi ou o seu boi, não verás caído no caminho e a ele te furtarás. Sem falta o ajudarás a levantá-lo. Veja, ele vai citar aqui alguns exemplos que eram comuns, né, ali naquela época, mas também vai ampliar, porque é sempre apontando para nós, né, assim, seja o jumento, seja uma veste, ou seja, toda coisa que se perder de teu irmão. Se você conhece, né, quem é o dono, vai lá e devolve. Se você não conhece, pronto, você vai guardar ali até que a pessoa, né, assim, procure. E se caso você encontrar, tipo assim, uma situação em que você não tire vantagem, por exemplo, tá lá o boi caído, né, assim, você vai lá depressa, viu? E vai ajudar ele a se levantar, mas não vai se aproveitar ali da situação, não, já tá cá, não. Amém? E hoje a gente toma emprestado e não devolve, né? Assim? Aí temos que esperar o ano da remissão. Nós passamos, né, aqui pela lei que fala que no 7º ano, o ano da remissão, tudo que a gente emprestou, né, assim, entrega. Amém? Não peça de volta, não. Então, queridos, né, como a lei de Deus nos endireita, né? Endireita os nossos caminhos, assim, é um espelho, né? Para não dizer que é um banho, né? E aqui nós temos, e nós pedimos perdão, Senhor, meu Deus, né? Quantas vezes tiramos vantagem, né? Achado não é perdido. Gente, isso é uma mentira. A verdade diz que está perdido e precisa ser devolvido, amém? Né? Então, assim, nós temos muitas mentiras, né? Que circulam, né? De geração em geração, que vem de maneira intencional, acredite, né? De maneira intencional, contradizer a Bíblia. Como também há muitos ditados populares que a gente nem sabe são bíblicos, né? Assim, um pouco de fermento, por exemplo, também não parece nada, né? Mas leveda, ou seja, fermenta depressa toda a massa, né? Assim, é um ditado popular, talvez não nos nossos dias, mas era, né, nos tempos bíblicos, e é bíblico. E tem outros mais atuais que a gente não sabe, mas está escrito na Bíblia, para quem lê a Bíblia, né, Tainara? Uau, né, assim, querida? Oi, Ari, sim, Deuteronômio capítulo 22, quem sabe dizer para nós, né, Jair, como colocar aqui na tela o nosso itinerário, né, assim, a referência, né? Por exemplo, hoje estamos aqui em Deuteronômio no capítulo 22, vamos até o 24 hoje, amém? Vamos lá? Nos ajude, nos ensine, que nós não sabemos, né, Jair? Oi, Tânia, seja bem-vinda, querida. Vamos lá, queridos, agora vem algumas leis acerca de alguns assuntos, olha só. Ei, segura aí. Segura aqui a gente não desce, amém? A gente entendeu que é de avião, aqui partiu. Agora só na hora de aterrissar, amém? E é 31 de dezembro. Olha só, a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Segura aí. Tainara. Oi, Marília, seja bem-vinda, querida, pela primeira vez também. Olha só, gente. Oi, Cleide. A irmã deu uma palavra antes,
A gente comenta, né, assim, à medida que a gente vai conversando. Então, Tatiana, seja bem-vinda, querida. E gente, o que Deus está querendo dizer aqui, veja, há séculos e séculos, nós estamos aqui, 1400, né, ali, antes de Cristo, e Deus já falando o que permanece válido, né, assim, pois veja, a mulher não usa roupa de homem. Nós vamos entrar aqui, eu sou assembleiana, né, assim, de uma Assembleia de Deus tradicional, né, conservadora, não usamos calça, né, assim, mas veja que é muito mais amplo. A lei de Deus, queridos, ela é universal, ou seja, ela se aplica em toda a cultura, né, assim, em toda a cultura, seja ela qual for, e sempre existiu essa diferença, né, assim, sempre existiu e deve existir, porque quando não existe, o que há é confusão, né, assim, nós estamos vivendo, né, numa era, né, numa geração em que nós estamos, né, assim, mas a consequência disso, né, nós também temos observado, né, assim, pessoas confusas, né, assim, então é o que a Bíblia diz sobre o assunto, amém? Vamos lá? Se de caminho é um assunto polêmico, vocês querendo a gente pode até continuar conversando, amém? Se de caminho encontrares algum ninho de ave, em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Olha que cuidado, queridos. Deixarás ir livremente a mãe e os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e prolongues os teus dias. Né? E o Senhor faz sempre questão de dizer que a sua lei é para que a gente vá bem e que se prolongue, né, os nossos dias sobre a terra. Esta é a bênção para aquele que respeita a Deus, né? Para aquele que ainda faz, né, a distinção, a diferença entre o santo e o profano, né, assim? Então, veja, se, né, de caminho encontrares um ninho de ave em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes, deixarás ir livremente a mãe e os filhotes, né, assim, para que te vá bem e prolongues os teus dias. Veja o cuidado de Deus, né? Até para com os passarinhos, né, assim? Quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito. Olha isso, queridos, que precioso. Você construir uma casa nova, far-lhe-ás no terraço, se ela tem um primeiro andar, né, assim? Você vai fazer um parapeito para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Olha isso, queridos. O cuidado de Deus até para com como a casa é uma casa assim, né? Porque tem gente, não tem, que seria capaz de construir e não fazer, né? Assim, é que nem agora, já existe a regra, né? Assim, em condomínios, né? Como esse, que se você tem criança em casa, você precisa colocar ali a tela, né? A telinha, para não acontecer um acidente como já aconteceu. Pronto, está aqui, na lei de Deus, né? O cuidado de Deus para que não houvesse culpa, né, assim, se caso alguém caísse ali do terraço. Então faça um parapeito, seja prudente, né, assim, lei de Deus sobre um parapeito, acredita? Está na Bíblia, né, e só conhece quem lê a Bíblia, não é, Tati? Esse é o capítulo 22 de Deuteronômio, Tatiana. Tainara, ainda por aqui, amore, né, isso, olha isso. Uma lei de Deus, tá aí, não tá? Deus de detalhe, disse tudo, Tainara, não é isso? Que coisa linda! Não semearás, segue o capítulo 22 dizendo, a tua vinha com 2 espécies de sementes. Não, para que não degenere o fruto da semente que semeaste e a meça da vinha. Deus ensinando até a semear, né, assim? Não lavarás conjunta de boi e jumento, não te vestirás de estofos de lã
e linho juntamente. Isso é curioso. Olha aqui, que eles são versículos separados, amém? Aqui sobre o parapeito é um, né? Assim, não semear duas espécies, uma questão de lógica, né? Assim, mas Deus teve o cuidado de ensinar eles, né? Assim, não faz isso, semente por semente, né? Como também de não lavrar, certamente ele estava falando do jugo, né? Você coloca boi com boi, né? Não boi com jumento. Isso vai dar ruim. Agora, essa parte do capítulo 22 diz: não te vestirás de estofos de lã e linho juntamente. Juntar lã e linho. Realmente são dois tecidos que não parecem conversar, né? Falando de estilo ou de moda, né? Assim, mas Deus falar isso, certamente... Levítico 19:19, temos aqui uma referência, vejamos o que está escrito. Nós já passamos por lá, não lembro, 19:19. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa no teu campo, não semearás semente de duas espécies, nem usará roupas de dois estofos misturados. Sim, já havia uma referência sobre esses dois assuntos, sobre os dois animais e sobre usar roupas de dois estofos misturados. Olha só, certamente Deus tinha uma boa razão para isso, né? Há coisas que a gente, talvez por não conhecer, porque, queridos, cada palavra, né? E quando a gente vai no original, aqui não parece ser o caso, mas às vezes foi a palavra mais aproximada em nosso idioma, né? Ao traduzir. Quando a gente vai no hebraico, no caso do Antigo Testamento, traz assim uma clareza, sabe? E é por isso, aqui nós estamos lendo esta versão, amém? Do início até o fim, é a versão mais tradicional, digamos assim, Almeida, né? No Brasil. Mas no celular, por exemplo, a gente tem 10 versões e a gente procura comparar, assim, e é grande enquanto nos enriquece, né? Em clareza. Como cada nome, né? Por si só, ele traz consigo um significado, nome de pessoas, lugares, ele já contextualiza ali onde ele está inserido. Aqui vai ficar como um fato curioso, Deus talvez dando uma dica de moda, eu não sei, mas misturar lã com linho realmente não parece combinar, amém? Mas nós já passamos por textos assim, mas não que seja mais ou menos, mas por exemplo, animais, né, assim, que não se podia comer, e hoje já se sabe que não é bom comê-los, né? Ou na época não se sabia, por exemplo, um rato, Deus, nós sabemos que ele é transmissor de doenças, mas na época não sabiam, né? E então Deus proibiu tocar, né, assim, e ali nós temos várias quarentenas acerca disso. A lei acerca das borlas: farás borlas nos 4 cantos do manto com que te cobrires, que seria Números também vai falar acerca disso. Borlas é a barra, né, assim, mas aqui seria nos 4 cantos também. Agora, esse é apenas um versículo, uma referência, né, acerca desse assunto. O capítulo 22 segue dizendo agora leis da castidade do casamento. Olha, outro assunto delicado, polêmico. Mas olha só o que a Bíblia diz sobre isso. Se um homem, e nós estamos falando, querido, de um povo que foi separado, né, assim, que foi, como eu posso dizer, de um homem, né, de Abraão, a quem o Senhor pediu que saísse da sua terra, do meio da sua parentela, né, que tinha esses mesmos costumes que havia no Egito, entre os povos de Canaã, toda a terra, né, Deus olhou, não viu um justo sequer, ou seja, eram costumes abomináveis ao Senhor, como, por exemplo, assim, sacrificar os próprios filhos, né, eles chegaram a esse ponto, aos ídolos, né, a Baal, a Moloque, no caso, né, nesse caso dos filhos. Então, assim, uns arranjos também familiares muito confusos, sabe? Muito confusos, assim, e muito confusos, sabe? E Deus vai rejeitar essas nações por isso, né, assim. Então, a intenção de Deus, né, ao se mostrar ao homem como nunca antes, desde Adão no Éden, né, desde Adão e Eva no Éden, foi separar, por isso santificar, né, separar esse povo e assim estabelecer a sua lei, não só para salvar a eles, mas todos os povos da terra, a exemplo deles, né,
porque foi através dele que ele se faz homem, né? Se tornou como um de nós, viveu como um de nós, morreu em nosso lugar. Quer dizer, então, o costume desses povos eram esses, né? Mas veja qual foi e sempre foi esta a vontade de Deus desde o início, que agora está sendo revelada, né, ao homem. Então, acerca da castidade. Se um homem casar com uma mulher e depois de coabitar com ela, a aborrecer e lhe atribuir atos vergonhosos e contra ela divulgar má fama, dizendo: casei com esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Olha que delicado. Então o pai da moça e sua mãe tomarão as provas da virgindade da moça. A gente já viu isso em novela, não é? E as levarão aos anciãos da cidade à porta. O pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu. E eis que lhe atribuiu atos vergonhosos quando ele a acusou, não é assim? De não ser casta, né? E eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: não achei virgem a tua filha, todavia eis aqui as provas da virgindade de minha filha, e estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade. É um drama, né, querido? Um novelão aqui. Os quais tomarão o homem e o açoitarão, por ter, né, caluniado a moça, né? E o condenarão a 100 ciclos de prata, certamente era muito, e o darão ao pai da moça, né? Assim, porquanto divulgou má fama, olha só, má fama sobre uma virgem de Israel. Ela ficará sendo sua mulher e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Porém, se isto for verdade, que se não achou na moça a virgindade, meu pai, então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens de sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Sim, a pena máxima, né? Como exemplo para que as outras também não fizessem. Hoje tá que tá, né, Adriana? Oi, Tati. Adriana, é o terraço. Sim, querida, a lei sobre o parapeito, né? Como este aqui, olha, que nós podemos observar aqui em frente mesmo, olha só. Essa mureta, vê, Tati? Essa mureta, né, que nós podemos observar aqui, ó. Como nos condomínios hoje, veja, aqui nós não temos, acho que não temos crianças nesses... Mas veja, ó, esse murinho, né, assim, que hoje nós fazemos por segurança, veja, né, uma orientação de Deus, né, ao estabelecer a sua lei, né, sobre diversos assuntos, até sobre isso, né, o Senhor vai deixar uma orientação, uma instrução, né, assim, né. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Não foi esta lei que estava sendo ali quando aquela mulher foi... e a Bíblia não registra onde estava o homem, né, assim, mas foi aquela mulher que foi ali nos tempos de Jesus, né, que Jesus vai dizer, né, que quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, e ali ele vai dizer: vá, não peques mais, né, assim, e ele também não atirou, não foi? Pronto, esta é a lei. Ela é encontrada aqui em Deuteronômio, no capítulo 22. Amém? Que segue dizendo: se houver moça virgem, desposada, ou seja, noiva, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela. Veja, ela era uma moça virgem, noiva, e um homem a achou na cidade e se deitou com ela. Então, trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça, porque não gritou na cidade,
E o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo, porque ela já era prometida, né? Já era noiva, entende? Então ela, por não ter gritado, porque era na cidade, ou seja, ela poderia ter tido socorro, né, assim, e o homem por ter humilhado a mulher do seu próximo, assim eliminarás o mal do meio de ti. Porém, se algum homem no campo achar moça desposada e a forçar, está falando aqui daquela palavra que eu acho que a gente não pode dizer aqui. Né, assim, Tatiana, você achou, querida? Deuteronômio 28, agora o versículo 25. Veja, queridos, que se for no campo e essa mulher for forçada, é um caso de ESTUPRO, né, assim? Ela for forçada, né, a se deitar, pronto, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Por quê? A moça não farás nada, ela não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim também é este caso. Olha o que Deus vai falar, querido, acerca desse assunto. Então, o que Deus diz sobre o que a Bíblia diz, né? E é por isso que a gente diz que a Bíblia tem resposta para tudo o que diz respeito a nossa vida, né? Então, o que a Bíblia diz sobre ESTRUPRO, né? Está aqui, ó, a resposta, Deuteronômio capítulo 22, né? O homem é digno de morte porque ele, né, assim, isso. Morrerá só o homem. A moça não farás nada, ela não tem culpa de morte, porque olha a comparação que Deus vai fazer, queridos, como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim também é este caso. Nossa, isso é para o bom tesouro do nosso coração, né? Tudo é, mas há pedacinhos assim, né, que vem como resposta, né? Pois a achou no campo, a moça desposada gritou e não houve quem a livrasse. Ali não havia socorro, né, assim? E o que seria o campo e a cidade hoje? Né, assim? Hoje todos moramos, a maioria de nós na cidade. Ou seja, se for num local, né, isso todo é possível entender, né? Se for num local que essa moça, essa mulher, né, assim, não haja socorro, não houve como, né? E muitas vezes é dentro da própria família, não houve quem a ajudasse, né? Deus vai comparar esse caso como um caso de homicídio, como um caso de um homem que tirou a vida de outra pessoa, né? Assim, esse homem é digno e ele morre, viu, queridos? Hoje não é literal, hoje não é físico, mas é emocional, é espiritual, continua se cumprindo, amém? Datã e Abirão, que não é esse o caso, né? Ali é um caso de rebeldia contra a liderança, né? Assim, mas a terra continua se abrindo e engolindo essas pessoas, elas simplesmente desaparecem, né? Assim, hoje estão aqui e amanhã não estarão mais, né? Assim, é o que acontece com os maus. A Bíblia diz que eles é como, sabe, a vela, a luz deles, que é o seu espírito, é como aquela vela que vai se apagando, apagando até se extinguir. Viu? É assim que Deus compara o espírito das pessoas más neste mundo. Então, pois o achou no campo, gritou e não houve quem a livrasse. Se o homem achar a moça virgem que não está desposada, no caso, aqui ela não é noiva, e a pegar e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, seria uma espécie de... E uma vez que a humilhou, né, assim, tomando ela, né, antes do casamento, lhe será por mulher, não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Era uma maneira de Deus honrar essa mulher, porque uma vez que isso acontecesse, ela não poderia se casar mais, né? Assim, ninguém mais, né, naquela sociedade iria querer, né, uma moça que não fosse mais casta. Então, era uma maneira de assegurar ela um marido que cuidasse dela, uma família, durante toda a sua vida. Nenhum homem tomará sua madrasta
e não profanará o leito de seu pai. Veja que esses arranjos, né, familiares que existem até hoje, não são coisas dos tempos modernos, isso existe, e foi por isso que Sodoma e Gomorra foi destruída. Não só Sodoma e Gomorra, para quem conhece a Bíblia, nós passamos por lá, né? Quem lê a Bíblia sabe que até as cidades que ficavam ali ao redor também foram destruídas por causa dessas práticas, por causa desses costumes, que todas essas nações aqui de Canaã, por exemplo, os queneus, jebuseus, todos esses deuses foram rejeitados, né, por Deus. Levítico 18 vai falar, nós passamos por lá, se me permitam, é só porque alguns assuntos não seja nossa boca falando, amém? Nosso objetivo aqui não é, a gente comenta, a gente conversa, a gente se alegra, a gente, né, nossa, a gente fica encantada, a gente se impressiona, né, assim, mas eu não estou aqui para pregar, não, como a gente diz, né, ministrar, não. Meu único objetivo aqui é ler a Bíblia para você, fazê-la conhecida, né, para você que está aí na sua rotina, né, no seu dia a dia, talvez não possa parar, abrir a sua Bíblia e ler, né, assim, para mim é uma honra, é um privilégio ler para você. Mas sobre esses arranjos, olha só o que Deus diz acerca disso, porque quando Deus vai fazer referência a isso, é importante que a gente tenha isso em mente. Veja que aqui o capítulo 22 de Deuteronômio diz: nenhum homem tomará sua madrasta e não profanará o leito de seu pai. Aqui ele vai citar apenas um exemplo. Mas lá em Levítico, no capítulo 18, nós vamos encontrar vários desses casamentos ou desses relacionamentos ilícitos, ou que aos olhos de Deus são... vamos usar uma palavra da Bíblia nessa versão: abominável, tá certo? E aqui nós vamos encontrar alguns deles. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. O descobrir a nudez aqui, nós podemos com isso entender que significa, vocês me entendem? Tá certo? Então, não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não lhe descobrirás a nudez. Entende o que a Bíblia quer dizer? É o mesmo que coabitar ou se deitar com. Amém? Pai e mãe, olha só, começa, né? É forte. Escute e conhecer a Bíblia é amadurecer. Amém? Espiritualmente. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. Nudez de teu pai, no caso a madrasta, citada lá no capítulo 22 que nós acabamos de ler, tá certo? Ela não é a tua mãe, mas é a mulher de teu pai. Então, quando você descobre, né, a sua nudez, você está descobrindo a nudez de seu pai, amém? A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe. Veja, eles não são irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. Então, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás, mesmo não sendo irmãos de pai e mãe, mesmo tendo vivido ou não na mesma casa. Olha o que a Bíblia, né? A nudez da filha do teu filho ou da filha de tua filha. Veja que absurdo. Mas acredite, estas eram práticas comuns entre todos os povos da terra. E foi por isso que Deus vai fazer para si um povo. Entende qual era o objetivo de Deus? Né? De um homem, né? De um único filho, que ele nem podia ter, foi milagre, Isaac. Deus vai suscitar, vai levantar, né? Assim, um povo para ensinar esse povo, sabe? É como uma criança, né? Assim, que não tem, sabe assim, que é uma página em branco, né, assim, e nela escrever a sua lei. Esse foi o objetivo de Deus ao criar Israel e a partir de Israel mostrar a todos os povos da terra qual é a sua vontade, a sua lei, a sua vontade para nós, né, assim? Então a nudez da filha de teu filho, né, ou da filha de tua filha,
a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Veja, a filha da... é o que? É neto, não é isso? É neto, meu Deus, é neto. E quantos casos nós temos aí reais, né, assim, doentios, né, assim, ou mesmo em filmes, séries, reality shows, né, assim, que a gente para ver e se contaminar com isso. Não é isso, queridos? Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai. Ela é tua irmã, não é assim? Não é filha do teu pai com outra mulher, mas ela é tua irmã. Não descobrirás a nudez. A nudez da irmã do teu pai é tua tia, né? Assim, não descobrirás. Ela é parenta de teu pai, né? A nudez da irmã de tua mãe. Não descobrirás. Ela é parenta de tua mãe. A nudez do irmão de teu pai, o tio no caso, né? Não descobrirás, não te chegarás à sua mulher. Aí aqui está, ó. Ela é tua tia, né? A nudez de tua nora, não descobrirás. Ela é mulher de teu filho, né? Não lhe descobrirás a nudez. A nudez da mulher de teu irmão, não descobrirás. A nudez da mulher de teu irmão. Sim, ela é cunhada, né? É a nudez de teu irmão, né? A mulher do teu irmão é a nudez do teu irmão, eles não são um só corpo, né? Assim, a nudez de uma mulher e de sua filha. Olha que... Não, parece... Meu Deus, mas tá na Bíblia, né? A nudez de uma mulher e de sua filha. Não descobrirás, não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, não lhe descobrirá, ou para lhe descobrir a nudez. Parentes são, maldade é, né? E não tomarás com tua mulher outra, e não tomarás com tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante a sua vida. No caso aqui é uma outra mulher, né, assim? E aqui sobre essas uniões, né, ou esses relacionamentos, né, esses arranjos familiares, esse tipo de relacionamento, né, doentio, ele vai terminar dizendo: e por que Deus rejeita e reprova esse tipo de relação? Não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez, sim, durante a sua... Eu vou seguir até onde precisamos parar, tá certo? Segura aí. Durante a sua menstruação, sim, está escrito: nem te deitarás com a mulher de teu próximo para te contaminares com ela, e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, né? Que era o que eles faziam, eles davam os seus filhos, né, em sacrifício a esse Deus. Nem profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás com animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal, sim, para ajuntar-se com ele, é confusão. Com nenhuma, aí até aqui nós vamos. Vocês ouviram o que foi lido, né? O que foi dito, o que está escrito, né? Homem com homem, ou mesmo um homem ou uma mulher com um animal. Sim, está escrito. E todas essas eram práticas, só para vocês terem uma ideia. Porque quando Deus fala assim, vai lá e elimina tudo que tem fôlego, era Deus eliminando o mal pela raiz. Não foi o que Deus fez com Sodoma e Gomorra, não foi esse o motivo do dilúvio. É só para a gente não se espantar e dizer por quê. Está aqui o motivo. E é por isso que nós estamos no fim dos tempos, de outro tempo, né? Porque se faz necessário. Amém? Por causa de tudo isso aqui. Amém? Então Deus termina acerca desse assunto dizendo assim: com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de ti, e a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Então aqui está o motivo do porquê Deus eliminar todos esses povos que estavam ali em Canaã e dar
posse, herança para esse povo que ele fez para si viver de uma maneira reta, segundo a sua lei. Amém, queridos? Oi, João. Eita, amo ver essa mulher pregar. Ler a Bíblia, João. Vamos lá, queridos. Então, assim termina o capítulo 22. Nós temos um pulinho lá, o que a gente nem costuma fazer. Amém? Lá em Levítico 22 ou 18, nós lemos Levítico 18, amém? Sobre... se alguém lhe perguntar o que a Bíblia fala, porque nós temos, às vezes, um filme, a gente está ali, às vezes, até desarmado, né? Começa um filme, parece família e de repente, pá, né? E é colocado num tom, querido, assim, tão banal, uma coisa tão normal, né? E, né? Se a gente não conhece a Bíblia, a gente às vezes até aceita como natural, e não é. Amém? Né? E não é. Então, e tá aí nos realities, né, assim, né? Outro dia num filme, era até uma comédia romântica, antiga, não era nem bem antiga. Sabe aqueles filmes antigos? Que hoje tá tão difícil achar um filme, né? Que a gente às vezes vai procurar lá atrás esperando encontrar ainda algum recato, algum pudor. E ali foi colocada essa coisa da mãe e da filha, sabe? Assim como se fosse... Eu falei, meu Deus, sabe? Então não é de hoje, amém? Então porque terminou assim o 22, a gente foi lá em Levítico 18 só para mostrar, né, assim, o porquê de muitas falas, né, que nós vamos encontrar aqui a seguir. Deuteronômio capítulo 23, amém? Pessoas excluídas das Assembleias Santas. Olha só, aquele a quem forem trilhados, gente, hoje, vamos lá, segura aí. Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril. Sim, a Bíblia fala desse assunto. Sejamos maduros. E não entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Nenhum amonita ou moabita, que são aqueles, né, filhos das 2 filhas de Ló com o próprio pai. Sim, depois que Sodoma e Gomorra é destruído, eles vão ali para a cidade, e uma cidade próxima, e depois eles resolvem ir pro meio do nada, para as campinas ali. E lá elas têm essa brilhante ideia, acredita? Foi o que elas fizeram. Elas embebedaram o pai. Todos conhecem a história e sabem que a mãe olhou para trás, né? Pois é. Sodoma e Gomorra, lembram lá? E aí elas têm essa ideia, acredita? Olha só, bem esse tipo de que Deus, né? Meu Deus. Aí elas embebedam o pai, aí a mais velha vai e se deita com o pai e vai gerar Moabe. E aí orienta a mais nova a fazer o mesmo. E ela vai e faz o mesmo, embebeda o pai, se deita com ele e vai gerar Amon. Então, são 2 nações, 2 povos, né, assim, malditos, né, digamos, por isso. Porque são filhos, né, das filhas com o próprio pai, no caso as filhas de Ló. Amém? Então nenhuma amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Lembrando que Ruth é uma moabita, amém? Que se casou com Boaz, né, assim? Ela que era casada com um dos filhos de Noemi, né, assim? Que vai para as terras de Moabe, né, assim, na época da fome ali em Belém. E aí volta ela e a sogra viúva, porque lá morre o marido de Noemi e os seus 2 filhos, né? Ela acompanha a sogra e ali ela vai encontrar favor, né, desse bom homem, Boaz. E ela vai gerar Obed, que vai gerar Jessé, que vai gerar Davi, e assim ela vai entrar na linhagem, assim como Raabe, de Jesus, tá certo? Então precisamos ver com os olhos, né, da lei, como também com os olhos da graça. Porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho quando saíes do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão,
filho de Beor, lembra lá do profeta que foi contratado para amaldiçoar e não conseguiu, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Mas veja que o motivo aqui era esse, né? Deus havia poupado, inclusive quando eles passam por eles, Deus disse que os poupasse, amém? Que deixasse, que o Senhor tinha dado aquela terra ali como possessão, como herança para Ló, né? Assim como para Esaú, né? Assim, as montanhas de Seir, né? Então, mas na assembleia eles não eram bem-vindos, porque o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, não foi assim? Ele era feiticeiro, né? Ontem nós passamos, inclusive, pela referência onde Deus fala que mágico, prognosticador, né? Assim, ai, gente, é só porque é tão importante, sabe? Que nós, está aqui, ó, adivinhador, ó, não se achará entre ti, é o 18, viu, Tainara? Para quem tá tomando nota e gosta de conferir na Bíblia por si mesmo, né? Está aqui, ó, contra adivinhos e feiticeiros. Eles existem até hoje, estão em todos os cantos, aqui mesmo, né? Assim, e o que a Bíblia diz acerca disso? A Bíblia tem resposta, amém? Então, o que a Bíblia diz? Quando entrares, ou seja, na terra, né? Onde Deus é o Senhor, né? Assim, onde o Senhor é Deus, né? Assim, nós não recorremos, né? Ao oculto ou às trevas, né? Assim, porque Deus, para não aprender, inclusive era costume desses povos também, amém? Que tinham, né, os seus próprios deuses, né, que adoravam a criação ao invés do Criador. Então, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho, era um rito, quando os filhos eram ali sacrificados a Moloque, né? Ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Hoje temos outros nomes para isso, né? Nomes até de religiões, né? Assim, mas está aqui o que a Bíblia diz sobre isso, amém? Acho que é importante, né? A gente saber disso, tá bom? Para você que, né? Como Jesus disse, é sábio, né? E enche o bom tesouro do seu coração. Jesus vai dizer que o homem bom tira, né, boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira más coisas, né, do mau tesouro do seu coração. Isso quer dizer que existem dois depósitos, né, assim, em nosso coração. E é por isso, certamente, que Tiago vai dizer que a boca fala, aliás, é Jesus que fala, né? Que a boca fala do que está cheio o coração. Não há como sair outra coisa, né? E é por isso que Tiago vai dizer que não há quem domine, não há como dominar. A gente precisa cuidar aqui, amém? Então, do que a gente se enche, não é? Então, não lhe procurarás nem paz, nem bem em todos os teus dias para sempre. Não aborrecerás o edomita, né, pois é teu irmão, nem aborrecerás o egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. Amém? Deus não é ingrato, né? Os filhos que lhe nascerem na terceira geração, cada um deles entrará na Assembleia do Senhor. Amém. Glória a Deus. E assim prossegue a nossa viagem, o capítulo 23 de Deuteronômio, agora sobre limpeza, acredita? A limpeza do acampamento. Vamos lá? Vamos lá, Jair? Então, quando sair o exército contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má, viu? Se houver entre vós alguém que por motivo de poluição noturna não esteja limpo, sairá do acampamento, não permanecerá nele. Porém, em declinando a tarde, lavar-se-á em água, e posto o sol, entrará para o meio do acampamento. Certo? Também haverá um lugar fora do acampamento para onde irás. Dentre as tuas armas terá um porrete. Olha só. E quando te abaixares fora... Ai, gente, sério. Chegamos na parte... Gente, Deus às vezes parece gente, sabe assim? Ele é de uma lindeza, sabe? Que às vezes é Deus, acredite, Ele é tão real. Ele é tão real que acredita que aqui nessa página nós vamos encontrar Deus ensinando a
A gente fazer como o gatinho. O que o gatinho faz? Já está na programação dele, né? Assim? É tanto que ele faz o que precisa fazer, no caso, né? O número 2, o que ele faz? Ele abre, né? Assim, ali ele... E depois, né? Assim, pronto, escuta aí. Dentre as tuas armas terás um porrete. Para que esse porrete? Que espécie de porrete era esse? Enquanto te abaixares fora, cavarás com ele e volvendo-te, cobrirás o que defecaste. Sim, está escrito na Bíblia. Deuteronômio capítulo 23, versículo 13. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento, para te livrar e para entregar-te os teus inimigos. Portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não veja entre ti coisa indecente e se aparte de ti. Amém? Ou seja, Deus é limpo, organizado, né, assim, e ensinando ali o seu povo, né, assim, até como... E era uma questão não só de higiene, né, queridos, de uma questão sanitária, né, assim, até para não haver proliferação, né, de doenças. Eles estavam no deserto. Antes eles moravam em casas no Egito, né? Eles passaram lá 430 anos. Eles não sabiam o que era ser nômade. Não sabiam, né? Não sabiam, e foram 40 anos ali, né? Nós estamos aqui ao final desses 40 anos, né? Mas veja, né? Nós vemos lá que já nos tempos de Jesus, né? Veja quantos séculos depois, né? Assim, como eram os banheiros romanos, inclusive era uma coisa pública ali, né? E era uma coisa moderníssima. Você já viu aqueles que ainda está lá, né? Onde tinha um lugar, uma espécie de vaso, onde cada um ficava, né? Assim, e tinha um isopo, que ficava naquela vala, aquela água corrente, onde eles se limpavam, né? Você imagina. Então, assim, Deus aqui já ensinando como eles se cuidarem, né, assim, para manter, né, uma higiene aceitável, amém? Vamos lá? O texto segue dizendo, o capítulo 23, amém, de Deuteronômio: não entregarás ao Senhor o escravo que, tendo fugido dele, se acolher a ti. Contigo ficará no meio de ti, no lugar em que escolher, em alguma de tuas cidades onde lhe agradar, não o oprimirás. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Era um costume pagão, né? Por isso que Deus disse que com eles não se misturasse e não tivesse nenhum tipo de relação, com eles não se casassem, tudo para não aprender os costumes deles, né? Porque um deles era isso, havia esse tipo de prostituição, acredita? Nos templos lá deles era uma maneira que eles adoravam os deuses deles. Então não trará salário de prostituição nem preço de Sodoma, a casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor seu Deus. E aqui nós temos uma resposta, né? O que a Bíblia fala sobre, a pessoa lá, a pessoa é prostituta, né, assim, seja qual for, né, o tipo de prostituição, ou mesmo da máfia, né, assim, é um ladrão, seja qual for, né, e aí ele fez um voto, e ele quer pagar esse voto. Eu aceito esse dinheiro, o pastor, né, a igreja, eu aceito, dinheiro do tráfico, né, é dinheiro de prostituição, é dinheiro de roubo, mas é dízimo, é oferta, ele está querendo pagar um voto. Eu aceito. O que é que a Bíblia diz sobre isso, Sandra? Hein, Jair? Deuteronômio, capítulo 23, versículo 18. Não trarás salário de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Né? Quando a Bíblia diz sodomita, está se referindo a esse tipo de relacionamento homem com homem. Amém? A teu irmão não emprestarás com juros, seja dinheiro, seja comida ou qualquer coisa que é costume de emprestar com juros.
Ao estrangeiro emprestarás com juros, porém a teu irmão não emprestarás com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os teus empreendimentos na terra, a qual passas a possuir. A gente sabe bem qual a política, né? E não é sem motivo que a maioria deles é rico, é próspero financeiramente, né? É um povo realmente abençoado, o judeu. E veja, mas eles são orientados entre eles, não com juros. Ao estrangeiro, né? Até bancos, que é de judeu, né? Com juros, mas a seu irmão não, né? Mas você já viu família assim que as pessoas emprestam, né? Dinheiro. Às vezes até com juros, mas assim, eu acho isso uma coisa assim, entre o marido e a mulher, entre os pais e os filhos e os pais, irmãos, primos, acho uma coisa assim tão sem cabimento. É família, amém? E deve haver uma diferença entre o que é família, o que é irmão e o estrangeiro, o estranho, quem é de fora. Amém? É o que nós aprendemos aqui. Concorda, Jair? Não é assim? Andrezão, bom dia, igreja. André, só simpatia. Bom dia, querida, a paz do Senhor. Deus te abençoe, viu? Que você encontre hoje, assim, esse mesmo acolhimento, viu? Com que você está nos acolhendo, viu, Andrezão? Bom dia, Lu. Luciana, Deus te abençoe e recompense, querida. 100 vezes mais, viu? Vamos lá, querida? Então, o que a Bíblia fala sobre esse assunto, né? Sobre o emprestar. A gente não empresta para pai e mãe, né? Para irmão, a gente dá. Não é assim? A gente tendo, podendo, não é assim? A gente dá, né? E se fala assim, tá, você me devolve, faz um pix aí, né? Aí você deixa pra lá. Deus falou, né? Se você emprestou a pessoa não devolveu, deixa pra lá e eu vou te abençoar, viu? Quem paga é o Senhor, amém? Então, porém, abstendo-te de fazer o voto. Sim, eu tenho um pulo aqui, acerca dos votos. Olha só a Bíblia voltando a esse assunto tão interessante, né? Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, né? Porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti. Em ti haverá pecado. Voto é voto. Gente, olha, pensa uma coisa séria, é voto. É melhor não votar do que votar e não pagar, né? Assim? Então, inclusive jurar, é até uma orientação, né? Uma das poucas coisas assim que, sabe, ser fiador de alguém. Nossa, a Bíblia tem muitos pedacinhos assim que falam o quanto isso dá ruim, né? Ser fiador de alguém, né? Não. Não. Nós vamos passar por lá. Tem muitos pedacinhos sobre isso, não. Dá ruim. Sobre votar, não aqui equiparando, são assuntos completamente diferentes, né? Mas sobre o voto, é melhor não votar do que votar e não pagar, viu? Votou, Deus vai requerer, tá certo? Não diga ao anjo que é pecado, ou seja, dá a entender que Deus envia um anjo para nos ajudar a cumprir, é coisa séria, né, assim? E é uma coisa voluntária, né, assim? Então, votou, tem que pagar. Então, porém, abstendo-te de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Ou seja, se você se abster, o melhor não votar, tá certo? O que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás. Aqui Deus, olha, deixando muito claro, gente, em letras garrafais, né? Assim, o quanto as nossas palavras são importantes, o quanto elas têm poder, tanto que é Jesus que vai dizer, viu, lá na graça, né? Que nós vamos prestar contas de cada uma delas. Né? E Provérbios, quando nós passarmos por lá, gente, vai abarrotar o bom tesouro do nosso coração de pedacinhos, né, da Bíblia que falam acerca da importância das nossas palavras, né? Assim, é poder de vida ou morte, não tem meio termo, né? Assim, é por isso que a gente não fala o que sente, o que pensa, mas o que acredita. É isso que transforma a nossa realidade. Então, o que proferiram os teus lábios, isso guardará e o farás, porque votaste livremente, ou seja, ninguém te obrigou, né? Assim, é voluntário. Porque votastes livremente ao Senhor teu Deus, o que falastes com a tua boca, né? Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas segundo o teu desejo, até te fartares, porém não as levarás no cesto. Aqui já é outro assunto, amém? Acerca do voto é incisivo, você viu, né? Isso é uma daquelas poucas coisas assim inegociáveis, né?
Mas é Deus aqui enfatizando o poder para o nosso próprio bem. Veja que até essas nações aqui tão distantes de Deus sabia disso. Não foi por isso que Balaque contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel? Né? Porque sabia do poder das palavras, né? Assim. E agora aqui, para terminar o capítulo 23, né? Curioso, né? Quando você entrar lá na vinha do teu próximo, né? Tá tão bonito ali, né? O pé de caju, de manga, né? Digamos assim. Você pode comer, segundo o teu desejo, como o que te baste, ó, até te fartar, porém não as levarás no cesto. Uma coisa é você tá lá, né? Assim, pegar, não é? Deusilene, né? Assim. Então, uma coisa é você tá ali. Olha só, né, Risioneide, Regina, eu quero anotar o seu nome, eu ainda não anotei, né, Jair, né? Eu quero anotar o seu nome em nosso Sefer, o nosso livro de oração, amém? Esse memorial que estamos fazendo diante de Deus, olha só quantos nomes anotados aqui ontem e nós vamos anotar hoje, tá certo? Vai estar conosco em nossas orações. Então, você pode comer até, né, se fartar, mas também não vai levar, né? Um cesto cheio. Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, porém na seara não meterás a foice. Amém? É ali a plantação. Uma dica assim de noção, né? Porque tem gente sem noção, não tem? Ai, se Deus fosse contar sempre com o nosso bom senso, né? Cada um tem um, né? Assim. Então, por isso as regras, né, Roseli? Né, assim? Letícia, amor e bom dia, né, Gilvan? E esse foi, e assim termina o capítulo 23, amém? Hoje nós lemos o 21, né? Continuamos, terminamos o 21, lemos o 22 e lemos também o 23. Nós vamos já ler o 24, e se fosse você, eu ficava aí, porque é acerca do divórcio, acredita? O que a Bíblia diz sobre isso? Há tanto tempo assim, né? Há tanto tempo atrás. Eu já lhe digo, mas vamos aqui ao seu nome, amém? Eu quero anotar aqui em nosso Sefer, né? Assim, lê. O capítulo 24, queridos, de Deuteronômio, fala acerca do divórcio. Escuta só. Oi, Lê. Vamos lá convidar mais pessoas, né? Quantos assuntos, né, queridos, interessantes nós temos aqui, né? E tão atuais, né? Assim, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, Deuteronômio 24, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, olha o motivo, e se lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem, porque já é o segundo, né, assim, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la, para que seja a sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então, acerca do divórcio, aqui nesse momento, a Bíblia vai falar várias vezes sobre esse assunto, né, assim? Mas aqui é só para estabelecer uma regra, para não haver a bagunça, né? Assim, agora mesmo nós voltamos lá a Levítico 18 para falar desse tipo de arranjo, desse tipo de relacionamento, né? Que tem se tornado comum e não é de hoje que eles existem, né? Há muito tempo, povos que já nem existem mais já faziam dessa maneira e é algo reprovável, né? Assim, entre parênteses, é uma confusão, né? Assim, então, aqui eu penso que o mesmo se aplica, né? Assim, ela já se divorciou, né? Assim, desse primeiro marido, ela se casou novamente, ela agora é viúva, mas ainda assim, Deus proíbe ela voltar para o primeiro marido, né?
o conselho, inclusive, lá no Novo Testamento, né? Paulo, numa das suas cartas acerca do divórcio, é que essa mulher volte a se comportar, né? A viver como uma virgem, né? E não é proibido o segundo casamento, ela pode se casar de novo, no caso da viuvez. Agora, aqui está, queridos, a que eu citei ontem, nós chegamos hoje, né? Nesse dia 69, né, assim, da nossa viagem, a esse pedacinho da Bíblia tão interessante que fala, né, que a lua de mel é um ano. Amém? A Bíblia também tem resposta para isso. Olha só que curioso. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por um ano ficará livre em casa. E para quê? Para quê? Aqui nessa versão diz: e promoverá felicidade à mulher que tomou. Olha só, ontem a gente falou tanto, né? A gente conversou tanto sobre o que a Bíblia diz, né? O que Deus diz sobre a mulher, né? Assim, que ao contrário de quem não conhece a Deus, né? E não conhece a Bíblia, diz por aí, né? Acerca da Bíblia ser ultrapassada, né, machista ou algo assim, né? Sendo que a Bíblia, né, assim, por tantas vezes, né, coloca a mulher nesse lugar de honra, né? E quantas vezes nós vamos encontrar em inúmeras leis o cuidado de Deus para com a mulher desde o princípio, né? Assim, então, aqui está mais um exemplo. Amém? Aqui nós vamos, gente, é a piscina. O Denilson precisou ligar, ela já sabe, daí precisa. Então aqui nós temos mais um exemplo. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Ele tinha